Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Eu quero aqui agradecer a presença dos vereadores Carlos Molina, vereador Fabrício Machado, que nos acompanham nessa reunião. Agradeço também o costumeiro apoio do Departamento Legislativo dessa Casa, por meio da servidora Débora Lemes. Muito obrigado, Débora. Para dar início aos trabalhos desta reunião, gostaria de solicitar a leitura da ata da última reunião desta comissão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição. Vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correia Molina. Técnica Legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 3ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.344, que torna obrigatória a apresentação da carteira de vacinação no ato de matrícula no âmbito da rede municipal de ensino e da outras providências de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Na última reunião, a comissão decidiu solicitar uma nova análise da diretoria jurídica para verificar se já existe lei dispondo sobre matéria semelhante. O presidente da comissão informou que a diretoria jurídica manifestou que não existe outra lei municipal dispondo sobre matéria semelhante e não existe nenhum impedimento legal à tramitação do referido projeto. Dessa maneira, o presidente colocou o mesmo em votação e o projeto de lei 4.344 foi aprovado por unanimidade dos membros da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de fevereiro de 2019. Muito obrigado, Débora. A ata está em discussão. Em votação, aqueles que estão favoráveis à ata como está, permaneça como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes dessa comissão. Muito bem, senhores, dando continuidade aos trabalhos dessa reunião de comissão, nós deliberamos em uma das nossas reuniões sobre o projeto de lei 4330, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. E uma orientação no parecer do relator era de que não constava nos anexos do projeto algumas exigências para que pudéssemos dar prosseguimento na tramitação do projeto aqui nessa casa. Fiz algumas anotações aqui. O parecer jurídico dizia que não se encontrava em anexo o comprovante de realização de audiências públicas por meio de suas atas e não constava a comprovação da publicação de convite do chamamento público para essa audiência pública. E então nós encaminhamos um ofício para o Executivo para que enviasse a essa casa essa documentação para que o projeto pudesse tramitar. E aí nós recebemos então, já foi protocolado aqui nessa casa, todas as exigências do nosso parecer, da nossa comissão. Então aqui, o comprovante de chamamento da audiência pública, tem aqui também a ata assinada por todos os presentes na audiência pública e todas as documentações exigidas pelo nosso parecer. Então nós já podemos votar no parecer. Mas antes, eu gostaria de propor a essa comissão de nós encaminharmos essa documentação para o jurídico, para que seja feita a análise. No meu entendimento, está tudo que o parecer exige aqui, mas acho importante nós encaminharmos para o jurídico, para que esse faça a avaliação e nos diga se nós podemos, então, votar o parecer do projeto. Os senhores estão de acordo? Muito bem, então, Débora, diante do deliberado aqui na reunião de comissão, eu gostaria de solicitar, então, o encaminhamento do ofício mais a documentação para a análise do nosso departamento jurídico, para que então nos dê a resposta se está de acordo com todas as exigências, para que numa próxima reunião nós possamos discutir e votar o parecer do projeto 4330 de 2018, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Muito bem. Continuar a nossa reunião de comissão. Nós temos agora a leitura do parecer do projeto de lei 4362, que institui no âmbito do município de Itajubá o Grupo de Operações Integradas, o GOI, e dá outras providências. O projeto
é de autoria do vereador Fabrício Machado. Eu gostaria de solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.362. Inicialmente, cumpre mencionar que a iniciativa legislativa da matéria constante do projeto de lei 4.362 é concorrente entre os poderes executivo e legislativo. As matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas em rol taxativo na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Com base nesses fundamentos, vê-se que o alcance material da norma não se insere dentro do rol taxativo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Desta forma, o município possui competência para legislar acerca dos temas aventados na esfera de interesse local. Trata-se de competência que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Executivo local, desde que obedecidos certos parâmetros, mormente no que tange ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição. Com efeito, nos termos da Constituição Federal e nos termos da Lei Orgânica do Município, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o tema em sua circunscrição. No mais, buscando orientação no regimento interno, e especificamente em seu artigo 144, encontramos dispositivo que trata sobre as proposições. O regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e a iniciativa de proposição sobre legislação de interesse e aplicação local. Em relação à redação do projeto de lei em análise, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. No entanto, detectamos alguns equívocos quando da redação do projeto de lei em análise, sendo que abaixo transcrevemos os referidos dispositivos, já com as sugestões pertinentes, esclarecendo que as referidas sugestões se encontram nos termos grifados. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Itajubá o Grupo de Operações Integradas que atuará na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, casa de diversões eletrônicas e o que disponibilizam jogos por computador, lan house, objetivando o cumprimento da Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente e leis correlatas. Artigo 2º. O grupo a que se refere essa lei atuará de forma integrada, sendo representado pelos seguintes órgãos. Inciso 4º, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itajubá. Artigo 4º. As atribuições e competências do GOI devem estar estabelecidas em regimento interno, em consonância com os respectivos órgãos que o compõem, sendo, na sua atuação, obrigatória a observância dos seguintes critérios. Inciso 2º. Priorização das visitas nos estabelecimentos sobre denúncia ou que tenham recebido grande número de ocorrências. Artigo 6º. Ao final de cada ano, no mês de dezembro, proceder-se-á uma avaliação voltada para a verificação do impacto de suas ações na sociedade itajubense. Voto do relator. Dessa maneira, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, verifica-se a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade que pudesse macular o seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 19 de fevereiro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Muito bem, Débora, muito obrigado pela leitura do parecer. O parecer está em discussão. Como os senhores viram, o parecer traz apenas algumas observações de pequenas correções na redação do texto, como, por exemplo, a substituição da palavra comprimento pela palavra cumprimento. Ela também sugere a descrição do órgão CONCEP, no artigo 2º, que é Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itajubá. Ela sugere também, o parecer também sugere substituir a palavra estiverem pelo termo tenham, no artigo 4º. E apenas uma renumeração do último artigo, que acabou ficando artigo 6º e artigo 6º, e ele sugere a correção para artigo 7º, que seria o último artigo da lei. No meu entendimento, todas as observações são pertinentes. O parecer continua em discussão. Vereador Fabrício, gostaria de fazer o pronunciamento sobre o projeto, sobre o parecer?
Boa tarde a todos, boa tarde, técnica, Débora, vereador Renato, presidente da comissão, vereador Carlos Molina. Não, só para explicar, porque esse projeto é de minha autoria, é simples uma substituição do projeto anterior, que era o GAI, que era Grupo de Ação Integrada, para o GOI, que é Grupo de Operação Integrada, por causa da criação da Guarda Municipal, que eu acho que tem que ter um papel fundamental nessas operações. Então, é mais ou menos o projeto que já, há um tempo atrás, já foi bem aceito e está, né, agora voltando. Até com a ideia inicial era do vereador Marcos Pereira de Paulo, como ele já está afastado para assumir a secretaria, me incumbi de dar entrada com esse projeto. Mas as alterações estão tranquilas, o parecer está correto. Eu não me lembro do projeto GAI. Ele chegou a passar em primeiro turno de votação ou não? Ele foi sobrestado? O projeto GAI já existe. Já é... O GOI é um substituto do GAI. Ah, sim. Porque o GAI não é nessa legislação, não. Por sinal, o GAI é até de autoria da minha irmã quando vereadora. Então, e esse plenário discutiu um projeto do Pereira que era GOI. E ele chegou a ser votado em primeiro turno? É isso que eu não me lembro. Não, né? Foi pedido sobrestamento, até o Pereira pediu, na época ele não estava presente, então eu pedi o sobrestamento. E eu tive, aí depois de um ano eu entrei de novo com o projeto de minha autoria. Mas assim, é único exclusivamente isso, é mais uma substituição do GAI, até pelo fato da criação da Guarda Municipal. Bem, em discussão? Vereador Fabrício, o senhor está de acordo com as observações do parecer do relator? Bem. Sim. Ainda em discussão? Bem, então, em votação, considerando todas as observações colocadas pelo parecer do relator, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, com exceção do vereador Fabrício por ser autor do projeto. Eu me abstenho por ser autor. Muito bem. O parecer, então, está aprovado pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes, com abstenção do voto do vereador Fabrício Machado por ser o autor do projeto. Senhor presidente, pela ordem, o projeto, então, do saneamento básico vai ter o novo parecer do jurídico ou só análise do... Só análise da documentação. Análise, né? Isso a gente envia para análise da documentação, recebendo o ok do jurídico. Na próxima reunião a gente já vota o parecer. Então, esse parecer não pode ser votado? Análise só seria favorável ou contra, né? Análise do jurídico? Se vocês quiserem votar ele, vocês podem, mas a documentação ela foi pedida depois do parecer. Então, essa análise seria justamente se ela atende ou não ao que foi pedido pelo parecer. Sim. O senhor, como membro, como líder do prefeito, sabe se é urgência ou não. Não creio que deve ser urgência esse projeto para dar adiante. Dá para esperar. Esse que eu não sei como que é o seu caso. Sim. Como líder do prefeito, se é um projeto de urgência ou não. Porque se for um projeto de urgência, daria para o jurídico vamos dizer, uma análise de urgência, nós entraríamos agora com a votação, porque o parecer está favorável. Sim. Eu não sei agora o trâmite para você como líder. Porque eu estou pensando na urgência, que é um projeto importante.
Muito bem, vamos aguardar alguns minutos. O jurídico vai vir até, um representante do departamento jurídico vem até a nossa reunião para dar o seu parecer verbalmente sobre a documentação do projeto 4330, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Muito bem. Vereador Fabrício Machado, a sua observação foi bastante pertinente. No meu entendimento aqui, a documentação encaminhada a essa casa atende todas as exigências, tudo que foi solicitado no parecer. A gente tem aqui o comprovante da publicação no Diário Oficial do município, do chamamento da audiência pública, tem aqui também a ata assinada por todos os que estavam presentes nessa audiência pública, atendendo o pedido no parecer. Então, no meu entendimento, as exigências estão muito bem respondidas aqui pelo Executivo. Diante disso, então, acho que nós podemos solicitar a Débora a leitura do parecer, e aí nós podemos, então, aqui fazer a discussão e votação do parecer, e aí, posteriormente, se houver alguma objeção do jurídico, ele pode encaminhar essa comissão para que seja tomadas providências se necessárias. Por gentileza, então, leitura do parecer do projeto 4330, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, comando da Política Nacional de Saneamento Básico e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.330. O projeto prevê a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico em consonância com a Lei Federal 11.445,
dispondo, em resumo, os objetivos de manter o meio ambiente equilibrado, buscar o desenvolvimento sustentável, fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade nessa área e impondo a adoção de medidas para efetivar tais políticas. A proposição também prevê a implementação de prazos para a realização de serviços, criação de mecanismos de avaliação de resultados, regulação, gestão dos serviços, conscientização e fiscalização do saneamento básico no município. O projeto de lei estabelece que a implementação do plano de saneamento básico deve observar o plano diretor, o plano da bacia hidrográfica do Alto Sapucaí e demais planos setoriais, ambientais e administrativos. O projeto contém a definição de saneamento básico que se coaduna com a legislação federal. O artigo 4º do projeto de lei prevê que o plano de saneamento básico será considerado para um prazo de até 20 anos, com revisões periódicas em prazo não superior a 4 anos, devendo a revisão preceder a elaboração do plano plurianual do município, seguindo a determinação do artigo 19, parágrafo 4º da Lei Federal 11.445. O projeto de lei prevê que a proposta de revisão deve ser elaborada conjuntamente com os prestadores de serviços, órgãos ambientais e representações sociais, garantindo a participação popular. O plano observa o dever de universalização dos serviços, sua progressão, garantia de qualidade e eficiência e a busca de melhorias e implementação em prazos razoáveis, meios e mecanismos de fiscalização e monitoramento dos serviços. No artigo 7º, há uma menção que os programas deveriam seguir esta lei complementar. Porém, o presente projeto de lei tem natureza de lei ordinária, razão pela qual deve ser excluída a palavra complementar no final do texto do artigo 7º. A responsabilidade dos agentes envolvidos com o serviço será objetiva, como previsto no artigo 9º do projeto, o que está em sintonia com o artigo 175 da Constituição, que trata dos serviços públicos e suas concessões. O projeto estabelece as obrigações dos prestadores de serviços de garantirem qualidade, prestarem contas, respeitar normas técnicas, permitir o acesso total da fiscalização, zelar pela integridade dos bens, dar publicidade e prestar serviço adequado de forma moderna, tecnicamente e fazer a melhoria e expansão dos serviços. O artigo 14 trata das penalidades aplicadas aos prestadores de serviço pelas infrações cometidas, prevendo a pena de advertência, multa de até 10 salários mínimos e de interdição. Data vênia, parece-nos que a pena de multa de no máximo 10 salários se apresenta como uma sanção muito leve em relação à natureza dos serviços, sua importância, os efeitos de sua má prestação e potencial financeiro envolvido nas atividades de saneamento básico. Acreditamos que a multa deve atingir valores bem maiores, fazendo-se um escalonamento através de emenda parlamentar. Apesar desse tema estar ligado ao mérito do projeto, entendemos, porém, que juridicamente podemos analisar a situação em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também acreditamos que o artigo 14 deveria prever a aplicação da penalidade de perda da concessão ou delegação dos serviços, em caso de infrações graves, pois o projeto de lei se limita a prever apenas a interdição como medida mais severa. Data vênia, mas se a concessionária do serviço público praticar atos graves ou ineficientes, serviços inadequados, não se modernizar, não garantir qualidade, não ampliar a rede, ela estaria negando as obrigações previstas na Lei Federal 11.445 e na lei que se pretende aprovar através do projeto ora analisado, sendo proporcional e razoável a possibilidade de penalidade de perda da concessão aliada à multa. Destacamos também que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 17 do projeto de lei parece-nos muito branda, dada a responsabilidade e a gravidade das consequências em caso da prática de infrações pelos prestadores dos serviços, colidindo com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque o projeto prevê que, se a prestadora de serviços for autuada por infração, ela terá um prazo para sanar a irregularidade e, o fazendo, o processo será encerrado, não havendo aplicação de multa contra a empresa. Esse tratamento diferenciado parece destoar do tratamento dado pelas demais legislações nas mais variadas áreas do direito. Por exemplo, quando uma pessoa infringe um contrato particular ou de direito de consumidor, incide contra ela uma multa e ocorre a rescisão do contrato. Quando alguém infringe uma norma de trânsito, ela sofre uma multa e pode até perder a carteira de habilitação ou ter o veículo apreendido. Quando um comerciante ou uma indústria infringe uma obrigação legal, ela pode ser punida com a perda do alvará de licença e funcionamento, com o fechamento da empresa, e assim sucessivamente ocorre em várias áreas da vida civil.
Porém, fica o questionamento por que as concessionárias de serviço público em uma área tão sensível como saneamento básico, que abarca o tratamento e fornecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e outras atividades, deveria ser tratada de forma diferente dos demais cidadãos ou empresas, não lhe sendo aplicáveis multas ou até mesmo a perda da concessão ou delegação em caso de infração grave ou costumeira na prestação de serviços. Essa situação colocaria o fornecedor do serviço em extrema vantagem em relação aos consumidores destinatários dos serviços, estando em dissonância com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao usuário o direito de serviço ou produto adequado e eficiente. Dessa forma, entendemos que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 17 devem ser extintos ou adequados com o artigo 14 para prever penalidades eficazes contra as prestadoras de serviço com multas que operem efeitos punitivos e pedagógicos contra os concessionários que não cumprirem suas obrigações legais e contratuais. Concessa vênia, entendemos também que deveria ser inserido no projeto de lei em questão um artigo dispondo sobre as cláusulas mínimas obrigatórias que devem constar em um contrato com prestadores de serviços de saneamento básico, como, por exemplo, a coleta de lixo, tratamento e distribuição de água potável, dentre outros. Nesse sentido, sugerimos que seja incluído o artigo 13A com a seguinte redação. Artigo 13A. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere esta lei deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos, inciso 1º, as atividades ou insumos contratados, inciso 2º, as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos, inciso 3º, o prazo de vigência compatível com as necessidades de amortização de investimentos e as hipóteses de sua prorrogação. Inciso 4º, os procedimentos para implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades. Inciso 5º, as regras para fixação, reajuste e revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato. Inciso 6º, as condições e garantias de pagamento. Inciso 7º, os direitos e deveres subrogados ou os que autorizam a subrogação. Inciso 8º, as hipóteses de extinção, rescisão do contrato. Inciso 9º, as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento. Inciso 10º, a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. Inciso 11º, a obrigação do prestador dos serviços de destacar nos documentos de cobrança aos usuários o valor da remuneração dos serviços prestados, inclusive quando a operação do serviço é prestada por diferentes fornecedores conjuntamente. Parágrafo único. As exigências do caput deste artigo também deverão ser exigidas no edital de licitação, acrescida das regras e dos valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. Considerando também a diferença entre tipos de usuários dos serviços, como, por exemplo, residencial, industrial, comercial, hospitais, parece-nos cabível prever no Plano Municipal de Saneamento Básico que os serviços públicos de saneamento básico devem ter sustentabilidade econômica financeira, permitindo a remuneração dos serviços de acordo com a categoria de usuários, a faixa de consumo e outros aspectos. Para tanto, sugerimos que seja acrescentado o artigo abaixo, podendo numerá-lo como artigo 13b, para não perder a numeração do projeto de lei. Ou, se esta casa entender diferente, faria-se a renumeração de todos os artigos do projeto de lei. Veja, artigo 13b. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços que considerará os seguintes fatores: categorias de usuários distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo. Inciso 2º, padrões de uso ou de qualidade requeridos. Inciso 3º, quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Inciso 4º, custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas. Inciso 5º, ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços em períodos distintos. Inciso 6º, capacidade de pagamento dos consumidores.
Estas medidas permitem o tratamento adequado de acordo com o tipo de consumidor, facilitando a implementação da política de saneamento básico no município de forma equilibrada e eficiente. Seria interessante também prever no plano municipal a participação dos órgãos colegiados de controle social dos serviços de saneamento básico. Para tanto, se esta Câmara entender necessário, poderia ser incluído o artigo 13C, ou ser renumerado todo o projeto para incluir um capítulo cuja redação sugerimos abaixo, que segue a legislação federal sobre o tema. A participação de órgãos colegiados no controle social. Artigo 13C. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação, inciso 1º, dos titulares dos serviços, inciso 2º, de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, inciso 3º, dos prestadores dos serviços públicos de saneamento básico, inciso 4º, dos usuários de serviço de saneamento básico, inciso 5º, de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. Parágrafo 1º. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. O artigo 51 da Lei Federal 11.445 estabelece que a elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação, o recebimento de críticas e sugestões por meio de consulta pública ou de audiência pública, se não vejamos. Artigo 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentam, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do artigo 47 desta lei. Parágrafo único. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio de disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. Analisando o projeto de lei e seus anexos e os autos do processo legislativo, não vislumbramos, salvo engano, a comprovação da realização de consulta ou de audiência pública através de atas devidamente assinadas e da comprovação de publicação do convite, chamamento para audiência pública, devendo esta pendência ser sanada para o regular e válido prosseguimento do processo legislativo. No mais, o Plano Municipal de Saneamento Básico parece-nos de acordo com as disposições do artigo 99 ao artigo 115, 105 do Plano Diretor de Itajubá, atendendo às diretrizes, objetivos e políticas protegidas no Plano Diretor. No mesmo sentido, entendemos que o projeto de lei está em consonância com os artigos 184 e 186 e artigo 205 e 208 da Lei Orgânica Municipal, que tratam do saneamento básico e do meio ambiente. Desta forma, entendemos que devem ser feitas adequações propostas no presente parecer, no texto do projeto de lei, e que deve ser comprovada nos autos do processo legislativo a realização da audiência ou consulta pública para a elaboração do plano de saneamento básico, como determina o artigo 51 da Lei Federal 11.445. Comprovação esta que deve ser feita através da juntada do edital de convocação para a audiência pública e da respectiva ata e demais instrumentos da referida audiência. Voto do relator. Isto feito, opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, conforme as disposições regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de janeiro de 2019. Carlos Eduardo Correia Molina, relator suplente da Comissão de Constituição. Débora, mais uma vez, muito obrigado. O parecer do projeto 4330 está em discussão. Senhores, como os senhores puderam acompanhar pela leitura do parecer, o parecer do relator nos traz diversas observações a serem incluídas no corpo do projeto. Entre elas, a sugestão da melhoria do artigo 13º, e aí ele vem com 3 sugestões aqui, né, de inclusão do artigo, até mesmo criando um novo capítulo, chamando ele de artigo 13C. Então tem aqui a inclusão do 13A, 13B e 13C.
Eu considero relevantes e muito importantes todas essas sugestões. O que nós precisamos decidir aqui é se a gente mantém a numeração dos artigos como estão. Dessa forma, as inclusões ficam 13A com os seus incisos, 13B os seus incisos e 13C com os seus incisos. Ou a renumeração completa de todos os artigos, o que eu acredito ser o mais conveniente para que o projeto de lei tenha uma numeração crescente. Né? O que os senhores acham? Renumerar, né? Renumera tudo. Também acho mais adequado renumerar. Então, a comissão vota aí favorável com as sugestões do parecer, que são as inclusões do artigo 13A, 13B e 13C, porém, com a devida renumeração de todos os artigos. Tem uma outra observação do parecer que fala a respeito das penalidades aplicadas, e ele entende que o que está previsto no projeto é muito brando, e é possível, né, um escalonamento da multa. E ele sugere que esse escalonamento seja feito por emenda parlamentar. Diz aqui, ó, o artigo 14 trata das penalidades aplicadas aos prestadores de serviços pelas infrações cometidas, prevendo a pena de advertência, multa de até 10 salários mínimos e de interdição. Ele diz aqui, então, acreditamos que a multa deve atingir valores bem maiores, fazendo-se um escalonamento, e isso através de uma emenda parlamentar, objetivando aí o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ô, presidente, isso aí não caberia à Comissão de Finanças para fazer? Não vai ter uma reunião de Comissão de Finanças? Ou não teve? Já tem parecer final da Comissão de Finanças aqui. Tem parecer final já e ele não alterou esse princípio. Qualquer comissão pode fazer essa. Pode? Pode. Ele ainda discutir. colocou aqui, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pode... Aí o senhor estava querendo que nós discutíssemos uma penalidade mais agressiva, no caso? E fazendo esse escalonamento da multa, né? Exatamente. Eu acho que eu sugiro, então, encaminhar essa... O que o senhor acha, vereador Fabrício? Porque como a multa está até 10 salários, nós não podemos fazer eu não acho uma multa branda, vamos dizer assim. Porque você pode ter um salário, pode ter 10 salários. 10 salários mínimos vai dar quase 12 mil reais. Então, eu não sei se... Aliás, 11 mil reais. Eu não sei se é uma multa branda, apesar de estamos tratando a respeito do saneamento básico. Se multa for em cima, vão ser em cima de prestadores de serviço, em cima de consultores, alguma coisa assim, afins. Mas eu não acho uma multa... na minha opinião, não é uma multa branda. Agora, o escalonamento seria viável colocar. Então vamos fazer uma emenda do escalonamento e olhando a multa, a branda, é isso? Alterando a multa? Vou fazer uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, vereador Fabrício. Eu entendo a preocupação do relator, quando ele colocou essa observação. Acho que considerando a saúde pública, considerando possíveis danos ambientais e condições que realmente precisam ser punidas com um valor de multa um pouco maior, e isso não está previsto no projeto de lei. Então eu sugiro aqui essa comissão, como o projeto ainda vai passar pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, talvez nós possamos encaminhar isso aqui para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, para que ela faça uma análise mais detalhada. Entendi. E nós aí ela podemos faça... sugerir para a Comissão de Obras alterar isso mediante um estudo mais... aí sim seria mais aprofundado. Para nós não termos vamos dizer, nós vamos ser encarregados de atribuir essa multa. Aí acho correto. E, de antemão, o escalonamento já poderia até sair daqui, como uma emenda
daqui da comissão. Então, esse escalonamento eu acho que é parte dessa alteração que precisa ser feita, que a gente sugere, então, para a comissão de obras. Mas que passe tudo. Tanto o escalonamento, a colocação, não é nem sugestão, é quase que uma... para eles averiguar, para colocar o escalonamento e rever somente o valor. Entendeu? A gente colocar para ele, falar, sugerimos que faça o escalonamento e sugerimos que rever o valor. Para não deixar o escalonamento de lado, como se fosse uma obrigatoriedade da obra. Podemos fazer assim, Débora? A gente encaminha, então, para o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos que avalie essa observação do parecer para que seja feita, então, esta emenda ao projeto, prevendo aí os valores maiores de multa, bem como seu escalonamento de acordo com a gravidade da infração. Podemos fazer assim? Pode. Aí, ao fazer o parecer final da comissão, a gente vai retirar essa parte que está falando do artigo 14 e do artigo 17, dessas sugestões, e vai fechar o parecer final da Comissão de Constituição, corrigindo aqueles outros artigos. E aí vocês fazem a sugestão para a Comissão de Obras. E aí, no parecer deles, se eles entenderem necessário, eles fazem. Então, mas nós não podemos colocar no nosso parecer essa sugestão? Pode até nosso, constar no parecer final. Porque aí ele vai ser falado lá e automaticamente vai ser discutido na comissão de obras. Presidente, uma sugestão intermediária aí, talvez indo no raciocínio da Débora, retirar e usar esse texto como corpo de um ofício, alguma coisa que a gente mande dessa comissão para eles. Eu acho melhor. Porque, veja bem, o nosso parecer, uma vez que nós não vamos tomar nenhuma atitude em relação a essa questão, fica coerente retirar, como ela disse. Senão, o coerente seria o quê? A gente apresentar o problema, mas apresentar também a solução, que seria a emenda. Como nós não estamos prontos para elaborar o texto dessa emenda, julgo que a gente poderia tirar, seguindo a recomendação da Débora, mas usar esse texto para um ofício, né, informando ao presidente da Comissão de Obras. Então, outra solução seria também a gente pensar na emenda, nós mesmos, mas depois de aprovado já esse parecer, né, a gente pensar nessa emenda também. Se vocês quiserem, vocês podem aprovar o parecer com a inclusão de emenda para escalonamento e alteração dessas penalidades, e depois vocês pensam ao longo dessa semana com mais calma em como seria essa emenda, como seria o texto, e inclui ela no parecer. Também existe essa possibilidade. A gente deliberaria aqui a nossa convicção de que merece uma emenda. O texto da emenda ficaria para depois, no futuro próximo. Aí a gente pegaria com a ajuda do jurídico como montar essa emenda dentro de uma... Ainda tem outra ainda. Ah, bom. Então, a penalidade que ele está colocando branda, então não é pelo valor. Também pelo valor. São três, é o valor, é a questão do escalonamento e a questão da perda da concessão. Essas três. Tudo isso pode fazer parte de uma única emenda, né, que trabalha todas essas questões. Então, eu penso que a gente poderia, sim, votar favorável ao parecer como está, com o compromisso de, ao longo dessa semana, com a ajuda do jurídico, escrever o texto dessa emenda. Quer dizer, a ideia de ter a emenda já estaria aprovada. Sim, porque se vocês fizerem a sugestão, vocês vão estar apenas fazendo uma sugestão à Comissão de Obras. A Comissão de Obras pode ou não acatar essa sugestão e pode ou não fazer essa emenda. Então, na minha opinião, é melhor que o Molina falou. Fazer o parecer da numeração está certo, da renumeração já é parecer final. E o nosso fazer uma emenda que vai ser... Mas a emenda aprovada aqui já vai entrar o projeto com a emenda?
Mas aí é o seguinte... Aí, no caso, a emenda ela não vai ser aprovada aqui na reunião agora. No caso, vocês vão aprovar o parecer com a inclusão de uma emenda para a alteração dessas questões das penalidades. E aí, o texto dessa emenda, vocês vão discutir com calma ao longo da semana e vão incluir ela no parecer final da comissão. Então, aí vai ser lido... Vai ser lido o parecer da comissão com a emenda no próprio parecer. Então não é para a gente aprovar a emenda aqui. A gente pode fazer uma emenda da comissão já aprovada. Aí, no já caso, vai ser lida vocês emenda. já vão aprovar o parecer com a inclusão de uma emenda. Vocês não tá. vão estar só aprovando o texto dessa emenda. Porque como vocês não têm o texto pronto agora, aí, no caso, ao longo dessa semana, vocês vão elaborar essa emenda em consenso entre vocês três, e aí, quando tiver o texto pronto, incluir ela no parecer. Ok. Acho que, na verdade, o consenso da gente seria só um apoio jurídico pelo valor, né? Porque as outras duas já estão praticamente aprovadas, que como é que fala, o escalonamento e a perda de concessão. É só o valor que a gente vai elaborar, não é isso? O valor e a condição, a condição para que haja a perda da concessão. Porque, por exemplo, pode ser um valor, a multa, pode ter um valor de multa dobrado ou triplicado no caso de reincidência. Até chegar na perda. Até chegar na perda. Então, é esse texto, né? Entendi. Nós vamos... Dispositivo. Na verdade, dispositivo. É como apresentar esse dispositivo que traz todas essas ressalvas aí, né? Muito bem, e aí nós faremos isso, então, sem a participação da Comissão de Obras. A nossa Aí comissão só, que apresenta. só ressaltando, eu acredito que serão duas emendas, porque aqui está falando do artigo 14 e do artigo 17. Aí seriam duas emendas, uma no artigo 14 e uma no artigo 17. Ainda tem que ser um pouco melhor analisado, mas seria uma ou duas emendas. Muito bem, então, dentro dessas observações, acho que nós chegamos aqui a um consenso, né? Faremos assim, então? Ok? Bem, então já posso colocar o parecer em votação. Tem mais alguma observação ainda em discussão? Não? Nenhuma? Muito bem, então, o parecer ao projeto 4330, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, comando da Política Nacional de Saneamento Básico e da outras providências, está em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade dos membros desta comissão. Muito bem. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção de Deus e a presença de todos os vereadores, desejando a todos uma excelente semana. Declaro encerrados os trabalhos dessa reunião de comissão.